Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Vamos mais um dia aí de mais uma aula, né? O professor vai explicar para vocês aí o nosso conteúdo. Nós tínhamos parado aí a parte de circunferência, tínhamos resolvido o exercício de circunferência e agora nós vamos resolver aí pontos da circunferência. Então vamos na página 13, tá bom? Ponto, circunferência, reta e circunferência e posições relativas. Então, nós vamos entender esses pontos aí. Ao apresentarmos um ponto e uma circunferência qualquer do centro C, há três possibilidades quanto às posições relativas que elas podem ocupar. Então, eu tenho o eixo X, temos o eixo Y, temos o centro, né, e a circunferência. Então, eu tenho aqui, os pontos podem estar. Lembrando que o ponto, a variável, né, A e B, né, elas me dão o centro, né, como a gente já viu aí nos conceitos básicos de circunferência. Aí eu tenho S, note que S está um pouquinho adentro do contorno circunféreo, ou seja, da circunferência. O T está na borda da circunferência e, consequentemente, esse R está fora. Então, alguns nomes aí. O ponto pertence à circunferência, exemplo do ponto T. O ponto é interior à circunferência, S, e o ponto é exterior à circunferência. Então, lembrando que eu vou ter uma circunferência, um ponto de origem e algumas retas aí que podem estar fora aí. Então, vamos lá. Observando a figura anterior, responda as questões propostas. Qual dos pontos pertence à circunferência? Como vimos, o ponto T. Quais dos pontos é interior à circunferência? Ponto S. E quais dos pontos está exterior à circunferência? Tá? Então, ponto R. Vamos lá. Comparando as distâncias dos pontos R e ST ao centro da circunferência, com as medidas do raio dessa circunferência, o que é possível afirmar sobre as posições relativas desses pontos em relação à circunferência? Muito bem. Então, o que a gente pode observar? Que o ponto R, né, ele é exterior à circunferência, portanto, a distância dele ao centro da circunferência é maior, né, que o raio. O ponto T pertencente à circunferência, consequentemente, a distância entre o ponto e a circunferência é igual, ou seja, ele é o raio. E o ponto S, né, ao interior da circunferência, portanto, a distância dele ao raio vai ser um pouco menor. Muito bem, alguns nomes importantes aí. Se tivermos a equação da circunferência, podemos determinar as medidas do raio R e as coordenadas de seu centro. Dessa forma, quisermos saber as posições relativas do ponto P de uma circunferência, basta calcularmos a sua distância. Então, vamos lá. Distância de PC, ou seja, do ponto P até o C, é o raio, ou seja, o ponto P pertence à circunferência. Então, nós podemos pegar aqui, colocar um ponto qualquer, né, e vamos dizer que ele vai pertencer à circunferência aí. O ponto P ao C. Então, entenda, galera, esse P pode ser qualquer ponto. Nesse caso aqui, ó, foi chamado de ponto T, ponto R, ponto S, né? Na explicação que vocês vão notar com marca-texto, é o ponto P ao centro da circunferência, chamado de raio, ou seja, esse ponto pertence à nossa circunferência. Ponto P ao C, ou seja, do ponto ao centro, é maior que o raio. Então, o ponto P ele é exterior à circunferência. E ponto PC menor que o raio, então o ponto fica para dentro da circunferência. Muito bem, agora vamos considerar uma circunferência com raio R, né, e centro AB de retas T, U e reta V, conforme indicado a seguir. Então, tem a circunferência, eu tenho os pontos que dão origem ao centro dela, né, ponto A, ponto B, ok? Me deu o centro. Aqui eu tenho uma reta que está passando bem próximo à nossa circunferência. Aqui eu tenho uma reta U e aqui eu tenho uma reta V. Tudo bem. Quantos pontos em comum com a circunferência cada uma das retas tem? Por meio da observação da figura, podemos afirmar que a reta T tem um ponto em comum com a circunferência e a reta U tem dois pontos em comum com a circunferência.
E a reta V não tem ponto em comum com a circunferência. Vamos ver? Então, voltando para cá. Realmente, ó, a reta T tem um único ponto. Ele toca, dá a impressão que é linear, mas não é um único ponto aqui. Reta T. Depois, a reta U toca em outros dois pontos, certo? E a reta V vai passar aí externamente. Tudo bem. Pensando na relação que permite calcular a distância de um ponto a uma reta, compare as medidas do raio com a distância do centro da circunferência às suas retas. Então, a distância do centro da circunferência, a reta T, é igual à medida do raio. E a distância do centro da circunferência, U, é a medida da medida desse raio. Então, a distância de centro da circunferência, V, e assim por diante. Muito bem. Na geometria analítica, podemos determinar essas posições relativas apenas pelo conhecimento das equações de circunferência e da reta. Então, nós vamos agora trabalhar com a equação da circunferência e a equação da reta. Vamos fundir as duas. Utilizando os conceitos de distância de pontos na reta, nesse caso, precisamos obter as coordenadas do centro da circunferência e as medidas do raio dessa reta. Calculamos, então, a distância do centro da circunferência e a reta comparando com as suas medidas do raio. Então, distância é igual ao raio, como está aqui, ó, distância é igual ao raio. Então, a reta é tangente à circunferência. Então, se eu vim aqui, ó, quando a distância é igual ao raio, daqui até aqui, ó, como se estivesse ligando em qualquer ponto sendo raio, tá? Então, a reta é tangente à circunferência, ou seja, ela vai passar externamente. Então, lembrando, vamos voltar aqui, ó. Nesse caso, é o centro da circunferência está aqui, o raio vai ser até a borda da circunferência. Se o raio está na borda da circunferência, exatamente aqui onde está o mouse, ó, é o ponto. Então, prova-se que se o ponto ele está na circunferência, essa reta é uma reta tangente. O que é uma reta tangente? Uma reta que sai fora, passa fora da circunferência, tá bom? Poderia ir para dentro, mas ela é para fora. Distância maior que o raio. Então, a reta é exterior à circunferência. Então, a reta exterior à circunferência. Está aqui, ó. Seria essa reta aqui. Porque essa distância aqui tem o raio. Então, essa reta vai ser distância ao raio. Vai estar fora. E menor que o raio, a reta ela é secante à circunferência. Secante é uma reta que corta a circunferência ao meio. Tá bom? Nesse caso, a reta U. Muito bem. Agora vai aparecer algumas fórmulas, né? Então, vamos entender isso aí. Para exemplificar, vamos considerar a reta de equação 2x menos 3y mais 5 igual a zero. Ou seja, uma equação que nós já tínhamos estudado, a equação da reta. E a circunferência de equação reduzida, está fornecida aí, lembrando que a equação reduzida é quando eu não tenho aberta essa equação, né? Qual é a posição relativa entre a reta e a circunferência? Pela equação reduzida da circunferência, constatamos que o centro C tem coordenadas 1 e menos 4. Então, centro C, coordenada 1 e menos 4. E que o raio mede 5. Calculamos, então, a distância do centro da circunferência até a reta. Bom, qual que vai ser a fórmula aí? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter distância, o módulo de AXO, ou seja, da circunferência, mais BYO, ou melhor, desculpa, inicial, tá? Da reta inicial e a circunferência está aqui. Mais D em módulo, tá? Essa AX mais BY mais C vai ser em módulo, então não interessa se é positivo ou negativo. Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, como estamos fazendo a fusão da reta, que é a parte de cima, com a circunferência, que é a parte de baixo, vamos atribuir os valores e ver o que acontece. Muito bem. Primeiro, pela equação reduzida da circunferência, constatamos que o centro tem coordenada 1 e menos 4. Como eu vou fazer a fusão desses elementos, eu tenho que encaixar dentro da minha fórmula. Então, vamos lá. 2, ó, fica 2x menos 3y mais c.
Quem é o meu valor de x? É 1. Quem é o meu valor de y? Menos 4. Atribuo esses valores, tá? Em módulo, né? 2 vezes 1, 3 vezes menos 4, mais 5 e tal. E aplico raiz de quem? De 2 e de menos 3. Quem é esse 2 e esse menos 3? É daqui? A, B. Então vamos devagar para não ter confusão. Nessa primeira, nós temos a equação da reta. Aqui eu tenho o centro. Então, na realidade, eu estou fazendo uma fusão de uma circunferência com a reta, certo? Então, se for genérico, se eu substituir aqui os números por letras, eu vou ter AX menos 3 é BY mais 5. Então, o A continua sendo A, tá vendo? Esse A é o mesmo A desse. Esse B é o mesmo B desse, tá? Então, fica AX quadrado mais BY mais C. Substitui os valores, então nós vamos ter aí, aqui, ó, você podia racionalizar, né? Podia fazer a racionalização, mas a apostila aqui, ela transformou, né? A raiz quadrada de 13, né? E já tivemos 5,27, tá? Muito bem. Como a distância do centro C à reta é maior que a medida do raio, concluímos que a reta é exterior à circunferência. Outra maneira de determinarmos a posição, de novo, ó, como a distância do centro à reta é maior do que a medida do raio. Por quê? Eu vou ver o valor do raio, né? Da circunferência, e aí significa, porque o raio está aqui, ó, é o último termo, correto? Então, como deu 5,27, que é maior que 5, concluímos que a reta ela é exterior, ou seja, saiu aqui, ó, ela está fora. Se o daqui até aqui o raio é 5, ela é maior, então significa que ela está fora dessa periferia aí da circunferência, beleza? Então, continuando. Então, a equação seria outra maneira de determinarmos a posição das retas de uma circunferência é resolver o sistema formado por equações, como já está aqui. De novo, ó, eu tenho um sistema que é a equação da reta, ax mais by mais c igual a zero, e eu tenho a equação da circunferência, como vocês podem observar aqui. Muito bem, vamos lá. Caso esse sistema de equações admita apenas uma solução, a reta será tangente à circunferência. Se existem duas soluções, a reta será secante à circunferência. Então, você vai ter dois pontos, secante, por que secante? Ela vai passar o centro da circunferência, igual aqui, ó. Tá? Secante. Passa ao centro. Continuando. Caso esse sistema de equação admita uma solução, a reta será tangente à circunferência. Uma solução, tá aqui, ó. Uma solução, eu tenho o ponto, vai ser tangente. Duas soluções, secante. Se existir duas soluções, a reta será secante à circunferência. Se, entanto, o sistema não apresentar solução, a reta ela é externa à circunferência. Então, por favor, ó, canetinha, marca texto aqui, ó, que é muito importante essa citação da nossa apostila, tá bom? Vocês anotem com marca texto aí. Beleza? Tudo bem. Então, vamos fazer alguns exercícios aí, né, para o professor tentar explicar melhor para vocês aí e fixar de maneira mais prática, digamos assim, né? Então, o exercício aqui diz assim: considere o ponto A, 3 e menos 2, então esse ponto aqui seria x e y, tá? E a circunferência de equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y menos 4 igual a zero. Determine a posição desse ponto em relação à circunferência. Então tá. Vamos obter as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência. Então ele vai repetir novamente a equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y menos 4.
E aí ele organiza, ó, x ao quadrado, ele pega o menos 4x e arrasta para cá. Aí aqui, da onde veio esse 4? Aquilo que o professor tinha feito na lousa, explicando para vocês, ó. 2 vezes quanto que dá menos 4? Então, menos 2. Por isso que 2 vezes 2 fica 4, certo? Daí ele vem com esse y ao quadrado, abaixo mais 2y, certo? E aí, de novo, 2 vezes quanto que dá 2? 1. Por isso que ficou 1 ao quadrado aqui. Como eu compensei, ó, isso aqui é o raio, tá? Então, se ele está menos, ele passa mais, tá vendo? E esse 4 aqui é do 4 que eu implantei aqui, ó. Esse 4 e esse 1, tá? Soma tudo aí. 4, 4, 8, né? Mais 1, 9. Então ficou 3 ao quadrado, que é o raio. Consequentemente, ó, esses três primeiros eu aplico raiz no primeiro e raiz no terceiro, tá? Achamos a equação aí da circunferência. Quem que é o centro? O centro é 2 e menos 1. Como que eu sei disso? Olha lá. O valor de A do centro da circunferência, ó, menos 2 seria A. Mais, se é mais, é porque é menos, né? Menos e menos fica mais. Menos 1. E o raio 3, acabamos de achar. Ok? Bom, então, ó, determine a posição desse ponto em relação à circunferência. Ele quer a distância dela. Então, distância de CA. Então, você vai fazer raiz, né? E vai fazer 3 menos 2, final menos inicial aqui, né? Ao quadrado, mais o menos 2 mais 1. Isso aqui é a distância entre dois pontos, né? X final, ó, x final menos o x inicial mais y final, y inicial, tá bom? Acha o valor aí. E, consequentemente, chegamos ao valor de CA raiz de 2, né? E raio 3. Então, ó, o raio, o CA é menor que o raio. Então, note que isso é verdade, ó. Se aqui eu tenho raiz de 2, que é 1,41, né? Então, 1,41 é menor que 3. Portanto, o ponto A, ele está interno à circunferência, entenderam? Por quê? Porque a distância entre os dois pontos deu 1,41, e 1,41 é menor que 3. Então, é como se fosse assim, ó, distância entre dois pontos. Nesse caso aqui, ó, tá? A distância entre dois pontos ele vai estar aqui dentro. Deixa eu voltar aqui em cima. Aqui, ó. Se eu fizer a distância entre dois pontos e der o mesmo valor do raio, ele está na borda da circunferência. Maior ele está fora, então menor ele está para dentro, tá? Bem interessante isso daí, né? Para a gente poder resolver os valores. Lembrando que eu preciso sempre tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Olha lá, o x final inicial, ó, 3, esse aqui é esse 3, tá? 3 menos esse 2, tá bom? Depois menos 2, menos e menos fica mais, tá? Depois tentar reproduzir, por favor, esse exercício novamente aí, para que nós possamos aí fixar melhor. Tudo bem, vamos para o exercício número 2. Vamos lá. Dado o ponto P, que é K2, e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 6y menos 31 igual a zero. Determine todos os possíveis valores de K tal que P seja exterior à circunferência. Então, vamos lá. P seja exterior à circunferência. Então, nós vamos jogar aí novamente, desde o começo, o mesmo esquema do exercício. Agora, ele não forneceu aqui a fórmula, vamos trazer aqui. De novo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 6y menos 31 igual a zero. Então, fica x ao quadrado, ele vai arrastar aqui, ó, menos 2x. Aí você pergunta, que número multiplicado por 2 dá menos 2? É por menos 1, mas menos 1 ao quadrado é 1. Isso aqui chama-se método de completar quadrados. O professor fez na lousa aí com vocês, naquela aula ao vivo aí, tá? Mais y ao quadrado, mais 6y, aí mais 9, tá? Por quê? 2 vezes quanto que dá 3? Você vai falar para mim que é
3. Então, 3 ao quadrado, 9. Então, se está menos, ele passa mais, fica 1 e 9. Por que que é 1 e 9 positivo? Porque se eu implantei 1 aqui e eu implantei 9 aqui, eu tenho que somar 31 mais 1 mais 9, tá? Então, fica lá, aplica a raiz quadrada no primeiro, x, menos, aplica a raiz quadrada no terceiro. Mais, aplica a raiz quadrada no primeiro e aplica no terceiro. Ok? Muito bem. Feito isso, nós já temos aí a equação reduzida da circunferência. De centro, 1 e menos 3. Lembrando que aqui é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Se está mais, é porque é menos, porque menos e menos fica mais. E o raio da circunferência, nesse caso, é 41. Raiz de 41, tá? Muito bem. Então, o ponto externo, agora nós vamos achar a distância em 2 pontos. Aí ele fornece o seguinte, ó. Eu venho aqui, nesse ponto, ó, eu quero saber, dado o ponto K e 2 e a circunferência de equação, determine todos os possíveis valores de K. K e 2, então vem aqui, ó. K menos 1 ao quadrado, mais 2 mais 3 ao quadrado, maior ou igual a raiz. Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, aqui é 2, certo? Então, vamos atribuir na distância em 2 pontos, lembrando que esse é o x. X final, K. X inicial, 1, menos 1. Mais Y final, 2. Inicial, aqui está marcando mais 3, porque menos com menos fica mais. É igual ao exercício anterior, ao quadrado. E aqui está a raiz de 41. Corta a raiz. Aí esse 41 que está mais, ele passa a menos, né? Então, 25 menos 41 menos 15. E nós vamos ter uma equação de segundo grau. Vou ter que atribuir aí os valores, resolvo por soma e produto, ou faz uma forma de Bhaskara. P seja interior à circunferência. Bom, então, vera aí. Nesse caso aqui, ó, esse exercício, ele pediu assim, ó, dado o ponto K e 2 e a circunferência da equação, determine todos os possíveis valores de K, onde que P seja exterior à circunferência. Por isso que foi colocado assim, ó, exterior. Ponto P ao centro é maior que o raio. E nesse caso, ele quer que o ponto seja interior. Então, o ponto P ao C é menor que o raio. Ok? Por isso que colocou menor que zero aqui. Tá? Então, você resolveu, nesse caso, maior que zero, porque quer que fique maior, e esse é menor. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito, ó, idêntico os valores, só que ao invés de colocar maior que 41, eu coloquei menor. Então, você vai resolver, né? E vai ver que vai ser o K tem que ser o número que esteja entre menos 3 e 5. Tá? E ponto P pertencente à circunferência. Então, você tem que saber que tem que ser igual a 41. Então, a resposta é 5 e menos 3. Então, note que, de novo, a parte mais importante, se eu quiser que o valor seja externo à circunferência, tem que ser maior que o raio. Se eu quiser que seja interna à circunferência, menor que o raio. Se eu quiser que seja igual à circunferência, eu deixo igual ao raio. Ok? Muito bem. Fazendo mais um aí. A menor distância entre uma circunferência de centro C, 3 e 1, e o raio 1, e a reta 3x mais 4y mais 7 é igual a zero. É? Então, muito bem. De novo, a menor distância. Menor distância. Então, note que ele falou assim, a menor distância, tá? Ele traz a menor distância, mas deixa muito claro o seguinte. Ele traz o centro, né, que dá origem à circunferência, o raio da circunferência e a equação da reta. Então, por isso que eu vou usar essa fórmula que a gente viu agora há pouco lá, no início da unidade. Então, vamos lá. Distância, né, a equação da reta sobre o raio aqui. Então, fica ponto A, 3x, ó, 3x mais 4y mais 7. É isso aqui. Quem é meu x?
3, coloca aqui. Quem é meu y? 1, coloca aqui. Certo? Quem é meu valor de A? Tá vendo? 3. Quem é meu valor de B? 4. Substitui, você vai ver que vai dar uma distância 4. D4. Como a reta externa à circunferência de menor distância e é diferença da distância entre o centro, a reta, a medida do raio, nós vamos ter então distância menos o raio. Distância menos o raio, eu vou pegar a distância é 4, e quanto que é o raio que foi fornecido? 1. Distância no raio vai dar 3. Certo? Então, bem explicativo aí. Mais um. 4. Considere o plano cartesiano, a circunferência de equação x² mais y² igual a 5 e a reta da equação x mais y menos 3 igual a 0. Secante a circunferência. Então, secante ela vai estar contida, né, dentro, portando ela. Vai ter 2 pontos. Determina as coordenadas dos pontos de intersecção a reta com a circunferência. Então, vamos lá. X mais y menos 3 igual a 0. X mais y menos 3 igual a 0. Ele isolou aqui, né? No caso, o valor de x, né? X está mais, passou menos, e o 3 está menos, passou mais. Então, ele já tem o valor de y. Aí ele pega x² mais y² igual a 5 e atribui. Agora eu já sei quanto que vale meu y, tá vendo? Substitui aqui e faz x² igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, tá? E o 5 tá mais, passa menos, igual aqui, nós vamos chegar a esse valor, tá? 2x² menos 6x mais 4 igual a 0. Muito bem. Feito isso, nós vamos ter que resolver, né, esse sistema de equações. Falar, professor, o que deu diferente? Porque a apostila simplificou por 2, tá vendo? 2 dividido por 2 dá 1, então ficou x². Menos 6 dividido por 2 dá 3. Mais 2 igual a 0. Feito isso, você atribui o valor aí, né, e acha o valor de x1 e o valor de x2. Tá bom? Bom, quando eu colocar aqui o meu valor de x como 2, meu y vai ser 1, né? Eu vou ter duas respostas. O x vai ser 2 ou 1. Quando eu pegar o meu x e eu atribuir aqui, ó, a resposta vai dar y1. Quando eu pegar o meu x e atribuir na equação, a resposta vai dar y2. Tá bom? Então, tenho 2 pontos. Quem são esses 2 pontos? Esses 2 pontos são esse caso aqui, se ela é secante. Ó. Toca aqui e toca aqui. Essas são as coordenadas de x e y, que vai me dar os pontos que está tocando a circunferência. Beleza? E, por fim, aqui, ó, calcule o comprimento da corda que a reta determina na circunferência. Então, o comprimento é a distância em 2 pontos. Você aplica a distância em 2 pontos, ó, 2 menos 1, né? Tá aqui, ó. X final menos inicial e y final menos inicial, tá? Vai ter a distância com 2. Beleza? O professor pediu para vocês resolverem alguns exercícios lá no caderno de atividades, né? Para que se torne aí um pouco mais prático a explicação e, consequentemente, aí a fixação. Tá? Então, vamos lá. Estudo a circunferência, fizemos alguns exercícios. Lá no caderno de atividades, né? O professor pediu para fazer na página 4, exercício 1, 2, 3. 1, 2 e 3, beleza? Lá na página 4. Ok, galera? Bons estudos aí. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, posta aí no grupo. Manda mensagem, professor. Valeu? Forte abraço aí. Até mais.